Prezados irmãos, mais uma vez encontramos reunido na casa de Deus. A todos presente a minha saudação. E desejo que esta bênção e que esta paz se faça presente sobre todos nós. Hoje, meus irmãos, mais uma vez encontramos reunido na casa de Deus para realizarmos uma reunião dedicada ao Espírito Santo, que é denominado na doutrina reunião de oração, onde todos nós temos um momento específico para que possamos falar com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, aquilo que se faz necessário para a nossa vida. Por isso é uma reunião muito importante, para que possamos qualificar ainda mais a nossa fé, o nosso amor, o nosso conhecimento nas coisas celestiais que esta igreja nos ensina. Então, meus irmãos, aproveitando este ensejo, reunião de oração, eu quero mencionar algumas palavras neste sentido, para que quando nós, observam bem, adentrarmos para a casa de Deus, aqui na igreja, irmão, se faz necessário que cada um de nós em particular, curvamos a nossa cabeça, levantando o nosso pensamento aos céus, e cada um faz a sua oração com poucas palavras. Isto fará com que nós ficamos em sintonia com Deus, com Jesus, com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Ainda me lembro que há anos passados, o nosso povo sempre tinha este hábito. Chegou na casa de Deus, cada um sentava no seu banco, outros vinham aqui ao púlpito e fazia a sua oração, agradecendo por estar na casa de Deus. Nós vimos que, por alguns motivos, vão ficando que esquecido, né? Vamos relembrar disto. Sentou no seu banco, curva sua cabeça, agradeça a Deus nosso Pai, por mais uma vez, encontrarmos reunidos na casa de Deus. E assim, juntos, unidos, apresentamos a nossa gratidão aos céus. Amém. Agora, meus irmãos, eu convido aqueles que puderem para ficar em pé. Aí vamos todos juntos, igreja, coral, cantarmos o hino oficial de nossa igreja. É o Igreja Forte, de número 1 do nosso cenário. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não tem o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, mas que seja feito, ó Pai, a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí nos céus. Estamos aqui reunidos no teu tabernáculo santo, que é a tua igreja. Estamos unidos ao Senhor, ó Pai, ao teu divino Espírito Santo. Estamos unidos a Jesus, o nosso Salvador, unidos a Maria Santíssima, nossa mãe, Rainha dos céus, unidos no mesmo Espírito,
para com a Santa Avó Rosa, o Consolador, e para com o nosso santo irmão Aldo, o último profeta de Deus dos tempos do fim. Unidos a esta força, esta fonte de poder e de glória que vem dos céus, que fortalece ainda mais a nossa fé, o nosso conhecimento, e que traz virtudes do alto dos céus, para que em tudo possamos ser vencedores nesta terra como teus verdadeiros filhos. Ó santa e querida Avó Rosa, nós suplicamos para que a Senhora nos ajude e nos abençoe grandemente, para que no transcurso desta santa reunião de oração, nós, unidos à Senhora, unidos ao Espírito Santo do nosso Deus, possamos apresentar do mais profundo do nosso amor, a nossa gratidão aos céus, por sermos o que somos, o povo de Deus nesta terra, e assim alimentarmos ainda mais a nossa fé, o nosso amor, o nosso conhecimento para com as coisas celestiais que esta igreja nos ensina. Por tudo isto, nós agradecemos por mais esta oportunidade que a nós é concedido, dando-nos a cada um de nós o entendimento, a fé, a sabedoria, para que os nossos atos possam ser aprovados por Deus. Por tudo isto, a nossa gratidão sincera, convicto da fé, do autêntico poder que reina sobre nós, eu declaro a nossa santa reunião iniciado em nome do Espírito Santo do nosso Deus Pai Criador. Amém. De número 82, o Espírito Santo de Deus. Vamos cantar. O Santo Espírito Divino Consolador, a Igreja Apostólica te adora e te rende louvor.
Todos os caminhos da vida precisamos de alguém para guiar nossos passos pelas veredas do bem. Por isso agradecemos, ó Deus nosso Criador, pelo santo irmão Aldo, companheiro e protetor, companheiro meu, companheiro seu, bom em nossa vida, que nos aconteceu, companheiro meu, companheiro seu, o melhor presente nos Quando a luta se torna difícil e a batalha dura de travar, clamamos pelo santo irmão Aldo e ele vem nos ajudar, junto com a Santa Borrosa, nos estende a tua mão e com luz gloriosa nos dá divina proteção, companheiro meu, companheiro seu, tudo me
Realmente, meus irmãos, como nós ouvimos através desta mensagem, nosso santo irmão Aldo foi o melhor presente que o nosso Deus nos deu. Tanto é verdade, meus irmãos, que a nossa mensagem de hoje, ela será mencionada sobre a missão do nosso santo irmão Aldo, o seu governo, à frente desta igreja. É algo, meus irmãos, importantíssimo para enriquecer ainda mais a nossa fé, o nosso amor para com as coisas celestiais que esta igreja nos ensina, através da missão profética do nosso santo e querido irmão Aldo. Prezados irmãos, antes, porém, de dar início à nossa mensagem, quero agradecer imensamente a todos os irmãos pelos esforços que fizeram para estarem aqui reunidos na casa de Deus, mesmo meio de semana, né? Mas estamos reunidos no mesmo espírito, na mesma fé, apresentando o nosso Deus, o nosso louvor e a nossa gratidão sincera por sermos o que somos, os verdadeiros filhos de Deus nesta terra, que deixamos do mundo, do pecado, dos vícios, tantas coisas ruins que existem nesta terra, aderimos a esta fé para seguir tão somente a Jesus e o reino dos céus. Isto, meus irmãos, move a cada um dos irmãos, a cada um de nós, para estarmos reunidos na casa de Deus. E aqui nós encontramos reunidos, para juntos, unidos, apresentarmos o nosso louvor, a nossa gratidão aos céus, por sermos o que somos, o povo de Deus na terra. Então, meus irmãos, a primeira mensagem diz o seguinte: o ministério glorioso do santo irmão Aldo em nossa igreja. Diz o seguinte: comemoraremos em 31 de agosto o aniversário de nascimento do santo irmão Aldo, ocasião em que recordamos com ações de graças ao Pai Celestial, a todos os santos do reino dos céus, e com expressões de reconhecimento a este servo de Deus, o maravilhoso ministério que ele, santo irmão Aldo, cumpriu durante 44 anos à frente desta igreja apostólica, como sucessor da Santa Avó Rosa, o Santo Espírito Consolador, manifestando todo o poder de Deus, Pai de Jesus, nosso Senhor, na Santa Avó Rosa, e também por haver mantido com mão forte a integridade dos ensinos doutrinários nosso Senhor Jesus transmitiu através da Santa Avó Rosa, que são a doutrina, a disciplina da nossa igreja, pois ela, Santa Avó Rosa, foi levada ao céu para cumprir a missão de Espírito Consolador da promessa de Jesus. Em outubro de 1970, ao iniciar o ministério de sucessor do Consolador, o santo irmão Aldo passou a fazer parte da direção da igreja apostólica, com o bispo Eurico e com a missionária Odete. Daí por diante, a Santa Avó Rosa passou a dirigi-la através do irmão Aldo. Da mesma maneira, como Jesus falava com a Santa Avó Rosa, passou a falar com o santo irmão Aldo, primaz desta igreja. Em apenas um ano após estes fatos, houve notório crescimento da igreja, devido à significativa quantidade de ouvintes do programa Hora Milagrosa, que passaram por verdadeira conversão. Novos trabalhos foram sendo abertos com a participação de um povo realmente convertido e consagrado, graças
as sábias orientações que a Santa Avó Rosa transmitia ao primaz irmão Aldo, divulgada através do programa e também de nossas reuniões. No ano de 1972, sob orientação da Santa Avó Rosa, o primaz irmão Aldo deu início à construção da sede, que em 10 meses foi inaugurada. Assim também diversas congregações foram construídas, novas emissoras transmitindo o programa Hora Milagrosa, alcançando muitos corações, levando a fé e a esperança. Foi assim que a nossa igreja foi alcançando o crescimento e progressivamente durante 44 anos, pois o primaz irmão Aldo em tudo foi fiel a Santa Avó Rosa e sua igreja. Com exemplo e ministério do primaz Santo Irmão Aldo, sendo em tudo amparado e conduzido por Jesus, pela Santa Avó Rosa, por Maria Santíssima, a maioria do povo apostólico tem sido fiel aos ensinos doutrinários e disciplinares, como regra de boa conduta, ensinada por ela, Igreja Apostólica. Observe o significado, a importância do governo do ministério do Santo Irmão Aldo. Sem ele, não poderíamos continuar sendo dirigido por Deus, por Jesus, pela Santa Avó Rosa. Não poderíamos ser, ao longo do tempo, a igreja que tem triunfado sobre o pecado e sobre o mundanismo, desde o seu início. Porém, estes santos dependem do esforço, da consagração de todos os irmãos e irmãs apostólicos. Sejam fiéis no cumprimento do seu dever de filho de Deus. Santifique-se a cada dia. Deem valor a tudo quanto o Santo Irmão Aldo nos deixou, como um tesouro precioso de fé, que garante a nossa vitória de cada dia e também a nossa salvação, o qual precisa ser conservada com muita fé, amor, coragem e consagração. Assim, estaremos honrando este santo de Deus, Santo Irmão Aldo, que foi glorificado nos céus, recebeu o galardão de Supremo Pastor do rebanho do Senhor e continua a interceder em favor dos filhos de Deus e por esta Santa Igreja na terra. Por conseguinte, uma igreja, para ser realmente dos céus, religar o homem ao Criador, precisa ser santificada e consagrada a Deus, ser muito fiel às suas leis, aos seus mandamentos, além de estar isenta de todo pecado e do mundanismo. Povo apostólico, saibam ser gratos ao Santo Irmão Aldo por tudo quanto ele fez e vem fazendo e fará em nosso favor, individualmente, como povo de Deus. E procurem a cada dia receber os seus sábios conselhos, orientações que ele nos deixou, pois são leis e movimentos dos céus e do Consolador. No dia 31 de agosto, o aniversário do nascimento, celebrem esta data com muito júbilo, amor e gratidão aos céus, reconhecido pelo ministério glorioso que o Santo Irmão Aldo cumpriu nesta igreja apostólica como profeta do Senhor, santo pastor do rebanho de Jesus e do Santo Consolador. Amém. Aqui, meus irmãos, foi a primeira mensagem, como nós acabamos de ouvir, o ministério glorioso do Santo Irmão Aldo para a nossa igreja. Vamos, irmãos, fazer, digamos assim, uma reflexão dentro deste contexto que nós ouvimos, porque nós temos uma outra mensagem que fala sobre o sacramento do batismo,
mas vamos fazer a nossa meditação neste momento sobre o ministério do nosso santo e querido irmão Aldo. Prezados irmãos e todos quantos nos ouvem, neste momento eu quero expressar alguns pontos da missão do nosso santo irmão Aldo para o conhecimento de toda a igreja, para que todos nós estejamos a cada dia, a cada momento, mais e mais unidos às coisas celestiais que esta igreja nos ensina. Então nós iremos falar da missão do nosso santo profeta, o irmão Aldo. Prezados irmãos, consideramos que a primeira parte, podemos dizer assim, da missão do nosso santo irmão Aldo, quando deu início o seu ministério à frente desta igreja, foi quando ele, santo irmão Aldo, recebeu a visita, ou seja, a presença da Santa Avó Rosa e de Maria Santíssima, naquele 26 de outubro de 1970. Ali foi o início da sua missão como sucessor do Consolador à frente desta igreja. Podemos dizer que foi uma das obras importantíssimas, posso dizer uma das mais importantes. Por quê? Porque é uma pergunta, né? É porque, meus irmãos, nós já sabíamos que a Santa Avó Rosa cumpriu nesta terra uma obra magnífica, deixando uma doutrina santa, perfeita, revelada por Jesus a esta igreja, e a igreja formada pelo bispo e pela missionária Odete, com a direção de Jesus, através da Santa Avó Rosa, naqueles primeiros 16 anos da existência da igreja na terra. Mas veja, meus irmãos, que se não fosse as revelações e a direção do santo irmão Aldo, irmãos, podemos afirmar que se não tivesse alguém para continuar revelando os mistérios do reino dos céus, aqueles fatos em pouco tempo se apagariam. Mas isso não aconteceu, porque, reafirmo o que eu lhes disse, naquele 26 de outubro de 1970, foi quando o nosso santo irmão Aldo recebeu a visita da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima, mas não da maneira como ela era fisicamente, mas sim, já coroada como consolador da promessa de Jesus. E ao seu lado, a Virgem Maria Santíssima. E ambas conversaram e assim transmitiram os recados dos céus para este profeta de Deus, santo irmão Aldo. Ali foi o início de tudo, na obra, na continuação, na existência da obra de Deus. De lá para frente, ele continuou dirigindo, governando a igreja por 44 anos. Entendam, prezados irmãos e todos quantos nos ouvem através da internet, da mesma forma que o nosso Senhor Jesus falava com a Santa Avó Rosa para implantar doutrina, disciplina, para governar a igreja, da mesma forma, eles, a Santa Avó Rosa, agora Espírito Consolador, Jesus nosso Senhor, a Mãe Maria Santíssima, eles falavam com o nosso santo irmão Aldo, para dirigir e para governar a igreja. Entenda, meus irmãos, esta foi a chave do sucesso, das vitórias que nossa igreja alcançou em todos estes anos que já se foram. Por isto, nós temos
uma doutrina santa, pura, perfeita, que veio dos céus, que nos foi implantada na igreja pela Santa Rosa e por Jesus, e mantido pelo santo profeta irmão Aldo, nos longos anos de sua existência no ministério, à frente desta igreja. Por isto, é que nós amamos do profundo do nosso coração, nosso santo profeta irmão Aldo, porque ele foi, ele é, ele será eternamente o profeta de Deus, que nos garante a vitória desta igreja, como igreja do reino dos céus. Outro fato notório também na missão do nosso santo irmão Aldo, observam bem, foi quando se deu este fato que eu acabei de mostrar, que a Santa Avó Rosa foi levada aos céus, e lá coroada como Espírito Consolador. O normal seria que tivesse um retrocesso grande, porque ela sempre foi a coluna principal desta igreja, que governava, que dirigia a igreja em nome de Jesus. Fisicamente deixou de existir, o seu espírito foi levado aos céus, como acabei de mostrar. Mas veja, meus irmãos, que mediante o que o bispo vinha anunciando através do programa A Hora Milagrosa, daí, com as revelações do santo irmão Aldo, profeta de Deus, o bispo passou a anunciar que hoje temos uma santa nova, poderosa, formada por Jesus, como Espírito Consolador da sua promessa. Então, meus irmãos, a igreja não teve nenhum retrocesso, mas pelo contrário, ela cresceu muito mais, porque aquelas pessoas que ouviam o programa A Hora Milagrosa, aderiram a esta fé, creram nela como Consolador, e a igreja desenvolveu em número, em congregações. Irmãos, mas damos graças ao nosso santo irmão Aldo, porque foi ele, o intercessor da Santa Avó Rosa, ao lado dela, de Jesus, pôde assim dar sequência na obra de Deus nesta terra. A igreja, meus irmãos, sempre lutou, passando luta, passando os problemas de adversidade da vida, mas observam, ela sempre foi e será vitoriosa enquanto aqui na terra estiver, porque a igreja apostólica não é dirigida pela mente humana, não, ela é dirigida pelos céus, por Deus o nosso Pai, por Jesus nosso Senhor, por Maria Santíssima nossa Mãe, pela Santa Avó Rosa e pelo profeta santo irmão Aldo. É uma igreja que não teme o poder do mal, porque Jesus conosco está, junto com o poder celestial que dirige, que governa, que comanda esta igreja, que nos mostra, que nos ensina o caminho, que nos conduz para os céus. Irmãos, a missão do santo irmão Aldo, ela foi uma missão importantíssima, extraordinária na terra, porque ele deu continuidade à existência do autêntico poder de Deus, realizado na terra, na vida de uma igreja, para vencer o pecado, para vencer as lutas deste mundo. Irmãos, nós temos a outra mensagem. Eu quero finalizar esta mensagem sobre a missão do santo irmão Aldo, relembrando à igreja alguma das palavras que ele disse sobre a vitória da igreja aqui na terra. Palavras do nosso santo irmão Aldo. Ele disse assim: a nossa igreja jamais será vencida. Não existe força nesta terra que possa vencer a nossa igreja. Ela vai sim cumprir a sua missão até o fim e será levada aos céus. Nós sabemos, nós cremos, nós vemos através das Escrituras Sagradas que as palavras dos profetas todas se cumpriram. E nos dias atuais, a palavra, os ensinos deste profeta que nós cremos irão se cumprir fielmente, conforme determinada por Jesus e por Deus, o nosso Pai. Por isto, meus irmãos, é que neste 31 de agosto
vamos renovar os nossos votos de compromisso, de fidelidade com Deus, com Jesus e também com o nosso santo irmão Aldo, porque eles precisam do nosso amor, da nossa fé e da nossa união como povo de Deus. Temos a plena convicção e fé que se nós fizermos a nossa parte, seremos vitoriosos, porque o reino dos céus está ao nosso favor. Amém. A outra mensagem, o sacramento do batismo. No próximo dia 31, sábado, realizaremos mais um batismo em nossa igreja. Pela manhã será batizados os homens, após o almoço as mulheres. Todos devem estar preparados espiritualmente, materialmente e moralmente, tendo convicção do passo importante que irão dar em sua vida, cuja resolução lhe trará bênçãos gloriosas para a sua vida com Deus, com Jesus, com Maria Santíssima, com a Santa Avó Rosa e com o santo profeta irmão Aldo. Em boletins anteriores, procuramos mostrar-lhes a importância e o valor do batismo para a sua vida espiritual, responsabilidade que precisam assumir como verdadeiros apostólicos. O batismo faz parte da regeneração, santificação de uma alma. Ao se batizar, não pode voltar à prática do pecado e nem da desobediência, pois a desobediência nasceu do príncipe das trevas, que perdeu toda a glória de possuir nos céus, por ter quebrado o voto de anjo de luz. Os que viviam no erro, nos vícios, na prática do pecado, não volte atrás. E os que nasceram na igreja, conserve a unção, a vida que receberam ao nascer. Não pequem, não desobedeçam os ensinamentos e conselhos da Santa Avó Rosa, do santo irmão Aldo. Sejam obedientes aos seus pais, fujam do mundanismo, das vaidades, das modas inconvenientes aos filhos de Deus, das más companhias, das ilusões, do falso namoro, do escândalo, pois o escândalo é a causa do erro e do pecado, sendo, portanto, uma ação vergonhosa, leviana, indecente, que todos os apostólicos devem tomar muito cuidado, pois pode lhe trazer graves consequências para a sua vida. Aceite o batismo desta igreja com amor, fé, dedicação, pureza de coração. Aceite com uma grande graça de Deus para a sua alma e para a sua salvação. Faça o seu voto confiando muito na sua própria pessoa e que irão ser perseverantes e fiéis até o fim de sua vida a Jesus, a Santa Avó Rosa, o santo irmão Aldo, pois eles deram suas vidas para garantir a sua vida e a sua salvação. Esperamos, como direção da igreja, contar com o amor e a obediência de todos que confiarem em sua fé através do batismo, que aceitem a nossa doutrina e disciplina como regra de boa moral e conduta. Sejam muito felizes em sua vida material, espiritual e sempre vencedores. Aqui, meus irmãos, foi esta mensagem sobre o batismo nesta igreja. Nós sabemos, irmãos, que o batismo é um compromisso de fé que nós que fomos batizados já assumimos, e aqueles que irão se batizar irão assumir este compromisso. E veja que uma vez assumido este compromisso, é de muita responsabilidade da sua pessoa perante Deus e os seus santos. Irmãos, observam bem, se materialmente nós assumimos um compromisso aqui na terra, nós precisamos cumprir, precisamos honrar com o compromisso. Materialmente falando, nos é ensinado isso.
para toda a família de bom senso, seja quem for, da igreja ou não. Agora, veja bem quanto nós assumimos um compromisso com Deus, com Jesus, com a Santa Avó Rosa, com a Mãe Maria Santíssima e com o Santo Irmão Aldo. É muito mais sério. Nós precisamos cumprir fielmente em toda a nossa existência, enquanto vivermos nesta terra, para um dia ter direito à vida eterna nos céus e lá vivermos eternamente. Amém. Agora, meus irmãos, hoje, como reunião de oração, eu preciso mencionar algumas palavras neste sentido. Me lembro como está registrado nas Sagradas Escrituras, em uma certa ocasião, em que Jesus estava reunido com seus apóstolos, e um deles disse: Mestre, nos ensina a orar. Foi naquela ocasião que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso para os seus apóstolos. Irmãos, a oração é uma arma poderosíssima para os filhos de Deus. Nós precisamos, irmãos, vivermos em oração a Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa, a Maria Santíssima, a nossa mãe, e também ao Santo Irmão Aldo. Precisamos buscar a graça de Deus para a nossa vida. E a forma que nós fazemos isso, meus irmãos, é através da oração. Entenda, meus irmãos, que tem uma letra dos nossos hinos, cantado pelo coral, que diz: a oração de um justo, ela é ouvida nos céus. É fato. Porque Deus não ouve a pecador, mas Ele ouve os justos, aqueles que o temem, aqueles que te obedecem, aqueles que vivem a sua doutrina, a sua disciplina. Em outras palavras, aqueles que vivem o seu evangelho. Mas entenda, meus irmãos, que nós estamos vivendo em dias difíceis. É fato. Quantas pessoas que por um motivo ou por outro perdem a paciência e vêm perdendo a comunhão com Deus e com os seus santos. Nós sabemos disso. Mas para que isto não aconteça, meus irmãos, nós precisamos buscar, em primeiro lugar da nossa vida, através da oração, a bênção de Deus. E dentro deste contexto, diz o apóstolo São Pedro: sede sóbrio, vigiai, porque o poder do mal, o vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É o que vimos no mundo. Então, é nosso dever, é cumprir o nosso compromisso com Jesus, com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, buscar a presença deles para a nossa vida. Exatamente é isto que nós aprendemos constantemente nesta igreja, com a direção da Santa Avó Rosa, posteriormente com o Santo Irmão Aldo. Nos mostrou, nos ensinou isto com muita clareza. Então, meus irmãos, precisamos continuar com esta fidelidade, com este amor, para buscar a graça de Deus para a nossa vida. E assim fazendo, seremos felizes e bem-aventurados enquanto vivermos aqui na terra. E posteriormente, veremos a glória de Deus e lá habitaremos para sempre na eternidade com Deus nosso Pai na sua glória. Nós cremos assim, vivemos assim, e assim irá acontecer se nós fazermos a nossa parte, por amor, por fé e por obediência a Deus. Esta é a nossa mensagem, os nossos ensinos. Por isso, neste momento, eu convido aqueles que puderem para ficar em pé, e assim, juntos, igreja, coral, vamos cantar o hino de número 176, reunidos em oração. Reunidos em oração, pedimos mais perfeição,
Prezados irmãos e todos quantos nos ouvem através da internet, chegamos ao final de nossa santa reunião de oração. Quero agradecer a todos vocês daí e nós aqui na casa de Deus. Os meus agradecimentos que faço em nome da direção da igreja, para que assim vamos cada dia mais unidos nesta fé gloriosa, seguindo os passos de Jesus, a Santa Rosa do Santo Irmão Aldo, nesta marcha rumo aos céus, até quando for da vontade do nosso Deus. Agradeço imensamente a todos. Para mim foi motivo de muita alegria retornar nesta congregação depois de alguns anos e realizar estas 3 reuniões consecutivas. Simples, mas foi para a glória de Deus. Creiam assim e vamos sempre avante, seguindo os passos decisivos do nosso Santo Irmão Aldo. Agradeço ao ministério geral, corista, membros, obreiros, pastores, toda a igreja. E não se esqueça, seja fiel consigo mesmo diante de Deus. A vitória é do povo de Deus, é nossa vitória como teus filhos. Por tudo, a nossa gratidão, hoje e sempre. Amém. Vamos orar para finalizar. Glorioso eterno Deus, nosso Pai, neste momento que estamos finalizando a nossa santa reunião de oração, o Senhor, com o teu divino Espírito Santo, ainda se fazem presente entre nós, recebendo as nossas orações. Quantos ainda estão te pedindo neste momento a tua bênção, a tua graça, a tua paz e consolo, sabedoria, para que possa ter um espírito forte para vencer o pecado que existe no mundo? Ó Senhor Jesus, Rei da glória, conceda a tua bênção, a tua graça, paz e consolo, para que nós, unidos ao Senhor, unidos a Maria Santíssima, nossa mãe, unidos com a Santa Rosa, o Consolador, e com o Santo Irmão Aldo, possamos receber o respaldo que vem dos céus, para vencer as lutas de cada dia, e sermos como a luz a brilhar, através dos nossos atos de amor, de fé, de obediência à lei de Deus, que aprendemos nesta santa igreja. Que esta fé, que este amor esteja em cada coração, lhes dando ânimo, lhes dando fé para vencer a cada dia nesta terra. Por tudo isto, a nossa gratidão sincera. Agora eu peço, Senhor Jesus, Rei da glória, junto com a Santa Rosa, com a Mãe Maria Santíssima, com o Santo Irmão Aldo, ajude, abençoe grandemente a todos os teus filhos, em especial estes cujos nomes estão nesta caixa de pedido de oração. Dê a tua bênção, a tua graça, a tua paz e consolo. Eles recebam aquilo que tanto almejam para suas vidas. Sabemos, ó Pai, que tudo é possível àquele que crê, desde que obedeça os teus ensinos e seja fiel, seja leal no cumprimento da sua missão nesta terra. Por isso eu peço que ajude, que abençoe grandemente, para que eles tenham paz, sejam felizes e bem-aventurados em tudo quanto eles almejam receber dos céus. Entrego todos aos teus cuidados, ó Santa Rosa. E assim, despedindo teus filhos, cada um para os teus lares, livre de todos os perigos e males, lhes dê a tua bênção, a tua graça e uma boa noite de repouso e descanso. Próximo final de semana, possamos mais uma vez estarmos aqui reunidos na casa de Deus, para juntos unidos, apresentarmos mais uma vez o nosso louvor, a nossa adoração ao poder celestial que reveste esta igreja e que nos traz o conhecimento de uma vida com Deus a cada dia melhor. Por tudo isto, a nossa gratidão sincera. E assim, ó prezados irmãos e ouvintes, receba a bênção de Deus nosso Pai, na comunhão do Divino Espírito Santo, as bênçãos de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, Santa Rosa, Santo Irmão Aldo, permaneça em nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. É o que eu lhes desejo, em nome da direção da igreja. Amém. Está finalizada a nossa reunião. A paz do Senhor a todos e até uma outra oportunidade. A paz do Senhor a todos.